Vem cá, o Zuck anunciou o fim da checagem. Vale só para os Estados Unidos? Como é que está isso? Vale só para os Estados Unidos, importantíssimo que os brasileiros entendam, e agradeço demais ao meio por me receber aqui hoje. Gente, o Third Party Fact Checking Program, que é o nome desse projeto, e a gente chama internamente como 3PFC para poder facilitar, ele continua ativo no Brasil. Não existe nenhum sinal de que os checadores somos 7 organizações que trabalham no Brasil. Não tem nenhum sinal de que ninguém recebeu nenhum aviso. O nosso ponto de contato com a Meta nos garantiu que os contratos que estão valendo agora continuarão, e eles valem até 31 de dezembro. Então, assim, tudo continua como antes no Mar de Anjos. Então, assim, vai continuar, o brasileiro vai continuar vendo aquele atritozinho dizendo essa informação foi checada, veja aqui um link. Os impactos do 3PFC até segunda ordem vão continuar sendo os mesmos, e aí, se você me permite, Lu e Pedro, quais são os impactos, né? Não existe derrubada de conteúdo. Este programa não leva a nenhum post ser deletado. Nunca aconteceu isso. O que esse programa se propõe? São alguns pontos. O primeiro, fazer essa marcação visual, ou seja, aumentar o atrito. Segundo, ele vai reduzir a entrega, ou seja, se o algoritmo antes estava liberando, entregando para todo mundo, vai ter um impacto, e a Meta diz, sem jamais provar, que o impacto é de aproximadamente 80% na redução, ou seja, é uma redução, mas não é uma deleção, né? E, em teoria, algo que eu nunca vi, eu adoraria se alguém já tiver visto e comentar nos YouTubes aí, se você quiser compartilhar aquela informação, mesmo ela já tendo sido checada como falsa, você recebe um alertazinho dizendo, tem certeza absoluta? Então, esses são os pontos, essas são as interferências que o programa faz, né? E aí eu já emendo para já classificar como super falsa a ideia de que o checador é um sensor. O checador, ele está aqui tirando conteúdo da internet. Isso não existe. Fazendo aquela checagem enviesada, né? Que é o que estão falando por aí, que os checadores estão manipulando, não tem nada disso, né? Esse ponto da Lu, eu acho que é importante ressaltar. Quando você checa, o que você faz? Qual o viés que você traz ali para aquela checagem? O que está acontecendo? Como é que é o ato? A gente abre o computador todos os dias, a gente tem um dashboard que é feito pela própria Meta, que nos oferece algumas informações, né? Uma lista enorme do que pode ser checado. O tamanho da viralidade, ou seja, já há quanto tempo, quando foi postado, quanto cresceu, e tem uma corzinha, vermelho que está muito viral, laranja mais ou menos e tal. Quer dizer, viral, muita gente está recebendo, muita gente está sendo vendo. Compartilhada. Exato, sendo compartilhado. E é uma coisa ao vivo, né? Então, assim, vocês não conseguem imaginar, a gente está falando de centenas de scrolls. Então, assim, muitas coisas parecidas. Então, quando a gente chega nessa página, a gente tem que entrar com a metodologia. E a metodologia da Lupa é muito parecida com a metodologia de vários checadores, tá? Basicamente, a gente vai ver, cara, o que é viral e que a gente sabe, né? Assim, que dá para checar. E aí as pessoas precisam entender, assim, o que dá para checar? Dá para checar número, claro. Todas as estatísticas, tudo que for numeralha, ou os números que são imaginários. Maior que, está em primeiro lugar, né? Assim, então, essas coisas todas dão para checar. A gente consegue checar coisas históricas, né? Quando que as coisas aconteceram. A gente consegue checar biografias, a gente consegue checar dados sobre as pessoas, né? Agora, o que a gente não consegue checar? Nada sobre o futuro. Eu não sei quem vai ganhar, né? Se vai dar para construir 10 casas, se vai fazer um hospital novo na cidade. A gente não consegue checar o que a gente chama de conceito amplo. Não dá para checar, por exemplo, se a gente está vivendo a maior crise da história. O que é crise? Não tem uma definição. A gente não consegue checar o que a gente chama também de opinião, né? Assim, eu acho a Lu muito mais bonita que eu. Mas assim, quem é que vai checar isso? O meu marido vai dizer que sou eu, se Deus quiser. Mas, que, né? Eu espero que... Então, assim, então a gente, de cara, olhando para aquilo ali, a gente aplica todas essas metodologias. De 1 milhão de coisas, vão sobrar 100. Das 100, a gente vai ver, assim, o que está sendo mais viral. Vão sobrar 10. E aí a gente tem uma linha de corte ali que é o que a gente sabe. Né? Tem coisas que a gente não domina, tem coisas que a gente não conhece. E o checador tem uma angústia eterna de ser muito rápido. A gente não pode deixar uma coisa viralizar, que a gente acha que é falso, por muito tempo. Então, a gente vai tender aí onde a gente sabe.
Então, muito fácil fazer sobre coisas de segurança, sobre coisas de economia, muito mais difícil fazer sobre energia nuclear, né? Então, assim, acaba se acomodando por aí. Não existe, e aí tem algumas, para além disso, para já concluir o que eu estou falando um montão, é importante as pessoas entenderem que dentro dos checadores, existem métodos próprios também para balancear possíveis bias, possíveis, como eu digo isso, viés. Possíveis vieses. Por exemplo, nada na Lupa é publicado sem que 3 pessoas leiam. Né? Então, assim, caramba, se eu quiser passar aqui, não sei o que, se eu quiser empurrar aqui meu candidato, tem mais 2 para ler. Né? E, por em cima disso, a Lupa e todos os checadores que trabalham com a Meta são, por exigência da Meta, auditados anualmente. Aqui no Brasil, a gente já teve 3 auditores independentes, são professores renomados da academia em comunicação, que passam 3 meses analisando a nossa produção para dizer se a gente cumpre o quesito de apartidarismo, que é um dos códigos de ética da International Fact Checking Network, que nos dá um selinho exigido pela Meta para a gente poder trabalhar com eles. Então, assim, numa boa, é muito difícil eu conseguir passar para a página, para a Meta, o que eu acho, o que eu quero que seja. Assim, tem um nível de barreira tão grande, está tão amarrado que é difícil. Mas, vamos imaginar que as 3 pessoas da Lupa estão em conluio e conluio com o auditor independente. Você ainda tem os outros 6 checadores. Né? Então, assim, ainda tem aos fatos, ainda tem o UOL Comprova, o UOL Confere, ainda tem o Estadão Verifica, ainda tem a AFP e ainda tem a Reuters. A Meta só toma uma decisão sobre um conteúdo se há uma concordância. Então, gente... Ou seja, todos esses checadores, todos esses órgãos têm que dizer que realmente aquele conteúdo é verdadeiro, é falso. Assim, aí são aqueles dados que a Meta nunca divulgou e uma das grandes brigas dos checadores com a Meta no mundo todo. A gente não sabe quantos têm que dizer a mesma coisa. Basta 3, basta 5? A gente não tem essas informações. A Meta, desde o dia 1 desse programa, que foi em maio de 2018 no Brasil, a gente tem muito pouca transparência sobre o que acontece depois que a gente checa e diz para vocês que esse conteúdo é falso. O impacto é muito... A gente não sabe essa história. Aí vem aqueles números, né? Não, a gente retirou 300 zilhões de publicações. Tá, mas quantas eram, né? Qual é a porcentagem de conteúdo falso? O que acontece aí? Quanto tinha e quanto vocês tiraram? Isso nunca se sabe, chegou. Né? Depois que a gente aplica essa metodologia, só para a nossa audiência entender bem, aí a gente escolheu, vamos checar essa frase aqui, ou este post aqui. Fazemos a checagem, como faríamos, e aí publicamos www.lupa.news/ pegamos essa URL e jogamos na mesma dashboard onde a gente estava. E aquelas 2 informações começam a circular conjuntamente. Acabou. A gente não consegue fazer mais nada. O máximo que a gente consegue é informar ao Facebook, o Instagram e o Threads, que aquela URL deveria conectar com esse conteúdo. A gente não sabe mais nada do que acontece daí. E a briga com eles para que eles possam dizer o que é feito. A gente precisa, nem que seja para a gente entender o nosso impacto. Né? Até para financiamento. E aí, é bom, está dando certo? A sua primeira pergunta que você fez, vale? Impacta? Né? A gente não tem o dado da Meta. Assim, a gente impactou quantas contas, quantos posts, quantas pessoas, quais tipos de posts? Não sabemos. Tem uma questão que a Paula colocou aqui, que a gente até já falou sobre isso um pouquinho, mas eu acho que vale a pena voltar, porque é uma dúvida que muita gente está trazendo, né? Porque a gente falou dos checadores, o fim dos checadores nos Estados Unidos e da possibilidade disso vir para o Brasil. Ela diz, mas o Zuckerberg fala que vai começar nos Estados Unidos, não? Posso estar errada? Ele deixou ali um discurso bem dúbio e a impressão que eu tenho é que ele está sentindo a temperatura fora dos Estados Unidos, assim, para ver até onde ele pode se esparramar, né? Concordo contigo. Assim... É importante que a audiência saiba, a Paula também, assim, que nós trabalhamos para o fim desse programa, ou com o fim desse programa no horizonte, desde 2020. Né? Assim, a Lupa chegou a ter mais de 50% da sua receita dependente desse programa. Em 2020, algumas ferramentas que a gente usa para verificar foram desconectadas. Os mínimos relatórios que eles tinham, eles pararam de dar. Eles tiraram a possibilidade de nós checarmos políticos. Não podia mais, né? Se um presidente de qualquer país, um prefeito, ou mesmo um síndico, falasse 2 mais 2 é igual a 5, ele não poderia ser checado. Então, então a gente começou a falar assim, esse programa está dando para trás. Isso em 2020.
Então, a gente já veio construindo essa expectativa de fim, e não só na Lupa, estou falando mundialmente. Toda a IFCN, toda a International Fact Checking Network também trabalha com isso. A gente fez dezenas de workshops, oficinas de sustentabilidade financeira, de modelos de negócios, como sair, como desmamar da meta, né? Mas, sem dúvida, agora é uma pedra gigante. Agora, sim, tem um iceberg na nossa frente. É muito difícil. E isso é uma coisa que a gente precisa entender. Não tem nada que obrigue a Meta a manter esse programa no Brasil hoje em dia, né? Então, tem os contratos vigentes, que eles podem cancelar a qualquer momento pagando uma indenização que está prevista em contrato. Não temos sinais disso. Pode acontecer? Pode. Vai acontecer? Eu, no achômetro pleno da checadora, acho que não chega, não vai passar para 26. Esse programa morre em dezembro de 25, eu acho.